O ano é 1924. Imagine uma estrada de terra batida no interior de Minas Gerais, cruzando o coração financeiro de um Brasil que ainda cheirava a café e coronelismo. Enquanto o mundo fervilhava com a era do jazz e a especulação em Wall Street, em uma pequena cidade chamada Itaú de Minas, o destino de bilhões de dólares começava a ser traçado em silêncio. Você provavelmente conhece o logotipo laranja reluzente nos prédios de vidro da Avenida Faria Lima. Para entender a magnitude desse império, precisamos voltar às origens em Minas Gerais, onde homens como João Moreira Salles, filho de pequenos agricultores, começaram uma trajetória que mudaria o sistema financeiro brasileiro. Um homem cuja visão ultrapassava as montanhas mineiras. Ele não era um banqueiro de linhagem europeia. Ele era a personificação da austeridade mineira. O embrião do que você conhece hoje não nasceu em um escritório climatizado, mas na fundação da Casa Moreira Salles, em Poços de Caldas. Ali, o patriarca João Moreira Salles, pai de Walter Moreira Salles, operava com uma regra de ouro: o dinheiro não aceita desaforo. Enquanto outros se aventuravam em riscos febris, os Salles construíram uma fortaleza baseada em confiança e conexões políticas milimétricas. Naquela época, o Brasil era governado por Arthur Bernardes, um presidente conhecido por seu estilo centralizador e por enfrentar revoltas militares. Foi nesse ambiente de tensão constante que a família aprendeu sua primeira lição. Em um país de instabilidade crônica, o banco não deve ser apenas uma empresa, mas uma extensão do Estado. O jovem Walter Moreira Salles, nascido em Pouso Alegre, cresceu observando o pai negociar não apenas café, mas influência. Ele via como o crédito era a arma mais poderosa da geopolítica interna. Se você controlava quem plantava e quem colhia, você controlava o governo. Avancemos para a década de 1940. Enquanto a Europa se autodestruía na Segunda Guerra Mundial, Walter Moreira Salles iniciava sua metamorfose. Ele não era apenas um herdeiro, ele era o diplomata de ferro. Aos 30 anos, ele já circulava pelos corredores do poder no governo de Getúlio Vargas. Imagine o contraste: de um lado, o populismo de Vargas, do outro, a elegância discreta de Walter. Ele entendeu que, para um banco sobreviver a ditaduras e democracias frágeis, ele precisava ser indispensável para ambos. Ele se tornou o embaixador do Brasil em Washington, não por caridade, mas por estratégia. Ele era a ponte entre o capital americano e os recursos naturais brasileiros. Enquanto isso, em São Paulo, outro pilar da dinastia estava sendo erguido. Alfredo Egídio de Souza Aranha, um advogado e empresário de visão cirúrgica, fundava o Banco Central de Crédito em 1943. Se os Salles eram a diplomacia e o café, os Egídio de Souza Aranha eram a indústria e a eficiência urbana. A origem da família Souza Aranha remonta à aristocracia rural paulista. Seus pais eram figuras influentes no Império e na República Velha. Alfredo não queria apenas um banco, ele queria uma máquina processadora de capital. Ele viu que a urbanização acelerada de São Paulo sob o governo de Adhemar de Barros exigia uma estrutura de crédito massiva. É aqui que o destino começa a entrelaçar essas duas linhagens. O Itaú que você utiliza no seu smartphone hoje é o resultado de uma fusão genética de poder: a prudência mineira dos Salles e a agressividade industrial paulista do Souza Aranha. A era Setúbal e a tecnocracia do lucro. Ninguém personifica melhor a dinastia de ferro do que Olavo Setúbal. Casado com a sobrinha de Alfredo Egídio de Souza Aranha, Olavo não era apenas um banqueiro, ele era um engenheiro formado pela USP. E é aqui que a alma do Itaú muda para sempre. Enquanto outros bancos brasileiros operavam baseados em fio do bigode e amizades, Setúbal introduziu a matemática fria. Ele trouxe a lógica da engenharia para o balanço patrimonial. Sobre o regime militar de 1964, enquanto o ministro Delfim Neto orquestrava o milagre econômico,
O Itaú de Setúbal se tornava o braço financeiro dessa expansão. Olavo Setúbal foi prefeito de São Paulo, nomeado pelo governo militar. Veja o padrão: a família nunca está longe do poder, ela é o poder. Eles operavam na zona cinzenta entre o interesse público e o lucro privado, garantindo que, não importa quem estivesse no Palácio do Planalto, o banco estaria seguro. O ano é 1980. Enquanto você vê as manchetes falarem em década perdida, nos andares superiores do edifício Olavo Setúbal, o clima era de uma eficiência cirúrgica. O Brasil entrava em uma espiral de hiperinflação que destruiria o poder de compra da classe média, mas para a elite do Itaú, a inflação não era um inimigo, era a matéria-prima. Imagine a cena: os preços nos supermercados mudavam 2 vezes ao dia. O cidadão comum corria para gastar o salário antes que ele derretesse. Mas o que acontecia com o dinheiro no curto intervalo entre o depósito e o pagamento? É aqui que entra o float. O Itaú, sob a batuta de Olavo Setúbal, desenvolveu o sistema de compensação bancária mais rápido do mundo, não por benevolência tecnológica, mas porque cada minuto que o dinheiro ficava parado nos cofres do banco rendia juros astronômicos no mercado overnight, enquanto o valor real para o cliente desaparecia. Enquanto isso, no governo de João Figueiredo, o Itaú se tornava uma máquina de processamento de dados. Eles investiram bilhões em tecnologia de automação quando ninguém mais o fazia. Eles criaram a Itautec. Se o Brasil não tinha computadores de ponta devido à reserva de mercado, a dinastia de ferro fabricaria os seus próprios. Eles precisavam de máquinas que contassem o caos mais rápido do que o governo conseguia imprimi-lo. No governo de Sarney, com o Plano Cruzado, o banco enfrentou seu primeiro grande teste de estresse moderno. Quando a inflação foi artificialmente congelada, o lucro fácil do float sumiu da noite para o dia. Muitos bancos quebraram, mas a prudência do Salles e a engenharia do Setúbal já haviam diversificado o império. Eles não eram apenas um banco, eram um conglomerado industrial, segurador e imobiliário. Eles tinham o ready money que Moses Taylor tanto pregava no Citibank original. O lobby silencioso e a arquitetura do Plano Real. Avancemos para 1994. O Brasil está à beira do abismo ou da salvação com o Plano Real. Mas quem você acha que estava sentado à mesa quando as diretrizes da nova moeda foram traçadas? A dinastia de ferro não assiste à história, ela fornece a tinta para escrevê-la. Pedro Moreira Salles, a nova face da linhagem, personificava o herdeiro intelectual. Educado em Stanford e na Pensilvânia, ele trazia o refinamento da elite global. Enquanto o ministro Fernando Henrique Cardoso preparava a transição para o real, o apoio do setor bancário era o pilar invisível. O Itaú entendeu que uma moeda forte traria algo melhor que a inflação: a bancarização em massa. Com a estabilização, o banco iniciou sua fase de canibalismo estratégico. Se você não pode crescer organicamente rápido o suficiente, você devora a concorrência. O Itaú começou a comprar bancos estaduais privatizados a preços de ocasião. O Banerj no Rio de Janeiro, o Benj em Minas. Eles estavam fincando a bandeira laranja em cada centímetro do território nacional, eliminando os vestígios do antigo coronelismo bancário para substituí-lo pela tecnocracia de São Paulo. Você já se perguntou por que o Itaú investe tanto em cinema, cultura e educação? Não é apenas marketing, é hegemonia. A criação do Itaú Cultural na Avenida Paulista foi um movimento mestre de Olavo Setúbal para desvincular a imagem do banqueiro ganancioso e substituí-la pela do patrono da nação. Ao financiar a educação e as artes, a dinastia de ferro cria um cordão sanitário moral. É difícil atacar politicamente uma instituição que é vista como o maior investidor cultural do país. Eles entenderam, antes de qualquer outro grupo brasileiro, o conceito de soft power. Eles não queriam apenas o seu dinheiro no cofre, eles queriam o logotipo deles no seu subconsciente como sinônimo de Brasil que dá certo. Mas por trás da fachada de modernidade e apoio social, o Itaú se tornou um mestre do spread bancário,
A diferença entre o que eles pagam para captar dinheiro e o que cobram de você no cheque especial. Em um país com as maiores taxas de juros do planeta, o Itaú aperfeiçoou a arte de extrair riqueza da base da pirâmide para alimentar o topo da dinastia. Hoje, se você caminhar pela Faria Lima, verá o Cubo, o centro de inovação do Itaú. A nova geração, liderada por nomes como Milton Maluhy Filho, o primeiro CEO fora das famílias em anos, mas moldada pela cultura delas, enfrenta um inimigo que os Salles e Setúbal nunca previram: o código de programação das fintechs. O Nubank e o Pix ameaçam o Castelo de Ferro, mas a história nos mostra que a dinastia nunca joga para perder. Eles estão transformando o banco em uma empresa de dados. Eles sabem o que você come, onde viaja e quando terá um filho antes mesmo de você contar para a sua família. O poder agora não é no ouro, mas no algoritmo. A pergunta que fica, enquanto observamos o brilho laranja no topo dos arranha-céus, é até onde vai a influência dessa linhagem. Eles sobreviveram a impérios, ditaduras, hiperinflações e moedas que viraram pó. Em 1975, o Brasil vivia sob o peso de ferro do general Ernesto Geisel. São Paulo, a locomotiva do país, precisava de um condutor que não fosse apenas um político. Foi então que Olavo Setúbal foi biônico, nomeado sem voto popular, para a prefeitura. Mas não se engane, ele não deixou o banco, ele levou o banco para o Palácio das Indústrias. A rotina de Setúbal era de uma frieza matemática. Ele chegava antes de todos, com relatórios de custos que lembravam balancetes do Itaú. Sua primeira medida: aplicar a reengenharia financeira. Ele descobriu que a prefeitura era um caos de desperdício. Ele tratou o orçamento público como se fosse o patrimônio líquido da família Egídio de Souza Aranha. Sob seu comando, São Paulo virou um canteiro de obras planejado para o capital. Ele expandiu o metrô e construiu avenidas que ligavam os centros financeiros. Mas aqui está o detalhe que poucos mencionam. A estrutura de dados do Itaú, a mais avançada do país, servia de consultoria informal para a gestão da cidade. Setúbal usava a lógica bancária de eficiência por metro quadrado para decidir quais bairros receberiam investimentos. Ele era o mestre do planejamento estratégico. Se uma obra não gerasse valor futuro ou não facilitasse o fluxo de consumo, ela era cortada. Ele analisava planilhas. Ele foi o homem que profissionalizou a dívida pública da cidade, garantindo que o mercado financeiro e, por extensão, o seu próprio banco, vissem em São Paulo um investimento seguro e não um buraco negro fiscal. Enquanto os Setúbal eram os engenheiros do asfalto em São Paulo, os Moreira Salles eram os aristocratas do espírito no Rio de Janeiro e em Nova York. Se você quer entender o que é o old money, dinheiro antigo no Brasil, você precisa olhar para a Mansão da Gávea, hoje o Instituto Moreira Salles. A vida de Walter Moreira Salles e sua descendência nunca foi de ostentação brega, era sobre o luxo invisível. Enquanto novos ricos compravam iates de ouro, a rotina de Walter em Nova York era cercada pela alta cúpula do poder mundial. Ele não precisava pedir audiência com os Rockefeller, ele jantava com eles. Os filhos, Pedro, Walter, João e Fernando, foram criados em um ambiente onde a cultura era uma ferramenta de dominação. Walter Salles Jr. tornou-se um cineasta premiado, central do Brasil, enquanto João Moreira Salles tornou-se o documentarista da elite e da marginalidade, Santiago. Mas não se engane, essa veia artística é o que permite à família transitar entre os intelectuais de esquerda e os banqueiros de direita com a mesma fluidez de quem troca de terno. Eles dominam o agronegócio com a Brasil Agro e o minério com a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que detém o monopólio mundial do nióbio. Sim, a dinastia de ferro controla o metal que é essencial para as turbinas de jatos e foguetes da SpaceX. O Itaú é apenas a face visível. O verdadeiro poder dos Moreira Salles está no subsolo, nas minas de Araxa e nas prateleiras das maiores bibliotecas do mundo. Eles são os guardiões da história brasileira, porque eles sabem que quem controla o passado, controla o crédito do futuro. Como eles operam hoje?
A mecânica é simples e brutal. O Itaú utiliza um sistema de inteligência artificial que monitora o comportamento de milhões de brasileiros. Cada vez que você atrasa um dia no cartão de crédito, um algoritmo na Faria Lima calcula exatamente quanto pode extrair de você sem te levar à falência total, mantendo você em um estado de endividamento sustentável. Politicamente, a dinastia é imbatível. Eles financiam institutos de pesquisa e think tanks que formulam políticas econômicas que, invariavelmente, beneficiam a concentração bancária. Eles não precisam corromper políticos com malas de dinheiro. Eles fornecem os quadros técnicos para os governos. 2008 foi o ano em que o mundo financeiro quase acabou. Mas para a dinastia de ferro, foi a oportunidade de um século. Enquanto o Bradesco estava ocupado tentando digerir aquisições menores, os Moreira Salles e o Setúbal estavam trancados em uma sala, negociando o que o mercado chamou de o casamento do século. Imagine o nível de segredo. Nem os diretores do alto escalão sabiam. As negociações entre Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal foram feitas em residências privadas, longe dos radares da CVM e da imprensa. O Unibanco, embora sólido, estava sofrendo com a crise de liquidez global. O Itaú tinha o capital, mas precisava de escala para esmagar o Bradesco de uma vez por todas. No dia 3 de novembro de 2008, o Brasil acordou com a notícia que mudaria o setor bancário para sempre. O Itaú e o Unibanco agora eram um. Em uma única assinatura, eles ultrapassaram o Bradesco em ativos, lucro e valor de mercado. O Bradesco, pego de surpresa, tentou reagir comprando o HSBC anos depois, mas o estrago já estava feito. A hegemonia agora tinha um nome: Itaú Unibanco. Como eles garantem lucros recordes mesmo quando o país está em recessão? A resposta está na engenharia do spread e dos serviços. O Itaú opera com uma estrutura de custos fixos altíssima, mas que é diluída por uma massa de tarifas que beiram o invisível. Detalhe técnico: eles utilizam o cross-selling, venda cruzada. Quando você abre uma conta, o algoritmo já pré-aprova um seguro de vida, um título de capitalização e um consórcio. Eles não esperam você precisar, eles criam a necessidade através de uma pressão estética. A cor laranja, o som característico do aplicativo, a interface limpa, tudo é desenhado para reduzir a dor do pagamento. Além disso, há o mercado de dívida pública. O Itaú é um dos maiores detentores de títulos do governo brasileiro. Em termos simples, o governo pede dinheiro emprestado ao banco para pagar suas contas, e o banco cobra juros altíssimos. Quem paga esses juros? Você, através dos seus impostos. É um ciclo perfeito onde o banco ganha na ida, emprestando para você, e na volta, emprestando para o governo que tributa você. Agora entramos nos bastidores da sucessão. Como se cria um herdeiro de uma dinastia de ferro? Não é em festas em Ibiza. Os filhos de Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles são treinados desde cedo em uma cultura de meritocracia vigiada. Eles passam por bancos de investimento em Nova York e Londres, como Goldman Sachs ou JP Morgan, antes de sequer pisarem na Faria Lima. A vida desses herdeiros é blindada por empresas de segurança que operam com inteligência de nível militar. Suas redes sociais são praticamente inexistentes ou extremamente privadas. Eles vivem em uma bolha de ouro que se estende de São Paulo a St. Moritz, na Suíça. Mas há uma fissura no castelo: a ascensão das criptomoedas e da descentralização. Pela primeira vez em 100 anos, a dinastia de ferro não controla a infraestrutura da nova moeda. Como eles estão reagindo? Comprando. O Itaú criou a Ion e começou a integrar criptoativos. Se eles não podem destruir a tecnologia que os ameaça, eles a tornam parte do banco, cobrando uma taxa de administração, é claro. A canibalização do Estado. O caso Banerjee e o Banco Bom. O ano é 1997. O Rio de Janeiro está em frangalhos financeiros. O Banerjee, Banco do Estado do Rio de Janeiro, outrora o símbolo do poder fluminense, tornou-se um buraco negro de dívidas e má gestão. Para o governo de Marcelo Alencar, a privatização era a única saída. Para o Itaú,
era um banquete. Mas como você compra um banco quebrado sem herdar o lixo? A dinastia de Ferro operou com uma engenharia jurídica que beira a ficção científica financeira. Eles criaram o conceito de banco bom versus banco ruim. O Itaú não comprou o Banerjee inteiro, ele comprou apenas a parte lucrativa, as agências, os clientes valiosos e os depósitos. As dívidas impagáveis, os processos trabalhistas de milhares de funcionários e os rombos de fundos de pensão, Previ Banerjee, ficaram com o Estado, ou seja, com você, o contribuinte. Naquela tarde, enquanto os funcionários do Banerjee choravam nas escadarias da Alerj, os executivos do Itaú brindaram. Eles acabaram de herdar a folha de pagamento de todos os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Bilhões de reais passariam mensalmente por seus cofres, gerando taxas, juros e o precioso float. Foi a maior transferência de patrimônio público para as mãos da dinastia de Ferro em uma só canetada. E o paraíso fiscal. E voamos para as Ilhas Virgens Britânicas, as Bahamas e o Luxemburgo. Se você olhar o imposto de renda de um cidadão comum, verá cada centavo rastreado pelo leão. Se você olhar para a estrutura da dinastia de Ferro, verá um labirinto de espelhos. A vida secreta financeira da família Moreira Salles e do Setúbal Vilela não acontece em contas correntes no Brasil. Ela orbita em torno de trusts e offshores. Documentos vazados em investigações internacionais, como os Pandora Papers e Paradise Papers, mostraram que membros das famílias mantinham estruturas complexas fora do alcance da Receita Federal. Por que eles fazem isso? Não é apenas para pagar menos impostos, embora isso seja um bônus bilionário. É pela proteção de ativos. Em um país como o Brasil, onde a segurança jurídica muda conforme o governo, a dinastia de Ferro mantém seu exército de reserva em jurisdições onde a justiça brasileira não tem jurisdição. Eles possuem empresas como a eLife ou a Discovery, registradas em paraísos fiscais, que controlam fatias gigantescas das empresas brasileiras do grupo. Imagine o fluxo. O lucro é gerado em uma agência no interior de Goiás, sobe para a sede na Faria Lima, é convertido em dividendos, que no Brasil são isentos para a pessoa física, e em seguida, viaja através de uma holding em Delaware para repousar em um banco privado na Suíça. É a evasão legalizada. Enquanto o Brasil discute reformas tributárias, os advogados da dinastia de Ferro já desenharam um mapa de saída do capital para os próximos 50 anos. Você já se perguntou por que, não importa o governo, Lula, Bolsonaro, FHC, a política de juros do Brasil sempre favorece os bancos? A resposta está no fenômeno da porta giratória. A dinastia de Ferro opera um sistema de influência que é quase orgânico. Diretores do Itaú saem do banco para ocupar cargos no Banco Central ou no Ministério da Fazenda. Depois de alguns anos servindo ao país e moldando as regras de compulsório e taxa Selic, eles retornam ao banco com bônus bilionários e informações privilegiadas sobre como a engrenagem estatal funciona. Olavo Setúbal foi o pioneiro nisso, mas a técnica foi aperfeiçoada. Eles financiam institutos como o INSPER ou o Instituto Endeavor, que formam a mentalidade da nova elite técnica. Eles não precisam comprar um deputado. Eles preferem educar o sistema para que ele acredite que o que é bom para o Itaú é bom para o Brasil. É a captura cognitiva do Estado. Mas nem tudo é invulnerabilidade. No topo da pirâmide, o medo agora tem nome: desintermediação. A dinastia de Ferro sabe que seu maior ativo, o controle do fluxo de dinheiro, está sendo atacado por todos os lados. O Pix, criado pelo Banco Central, ironicamente uma ferramenta estatal, retirou bilhões de tarifas de transferência do banco. Em reuniões secretas na sede da Faria Lima, o clima não é mais de celebração, mas de guerra tecnológica. Eles estão comprando empresas de software, investindo em inteligência artificial para demitir milhares de funcionários humanos e transformando agências físicas em centros de experiência. Eles sabem que se não se tornarem uma empresa de tecnologia, que por acaso tem um banco, eles serão os próximos Banerjee da história.
A dinastia de Ferro está se preparando para seu maior desafio: manter-se relevante em um mundo onde o dinheiro pode se tornar apenas um código em uma rede descentralizada. Mas, se a história nos ensina algo, é que os Moreira Salles, os Setúbal e os Vilela nunca apostam contra a casa. Eles são a casa. O custo social. A máquina de moer classe média. Enquanto as famílias Moreira Salles e Setúbal refinam suas coleções de arte, o brasileiro comum vive sob a ditadura dos números. Para entender o impacto da dinastia de Ferro, precisamos olhar para o superendividamento. O Brasil possui uma das maiores concentrações bancárias do planeta. 5 bancos controlam mais de 80% do mercado. O Itaú é o titã desse oligopólio. Como eles operam na ponta final? Através do que os economistas chamam de assimetria de informação. O banco sabe exatamente quando o seu salário entra e quando você entra no cheque especial. Eles usam essa informação para oferecer soluções que são, na verdade, armadilhas de longo prazo. O juro composto, a 8ª maravilha do mundo para o Setúbal, é uma sentença de prisão financeira para o microempreendedor. Bilhões de reais são drenados anualmente da economia produtiva, das fábricas, do comércio e dos serviços, diretamente para o balanço patrimonial do Itaú. Esse capital não volta para a sociedade em forma de investimentos de risco, ele volta em forma de novos empréstimos. É um sistema de extrativismo financeiro. O Brasil não é apenas um país que tem bancos. O Brasil é um país que existe para sustentar seu sistema bancário. A 4ª geração. Os príncipes do algoritmo. Quem são os herdeiros que assumem o trono agora? Conheça os rostos da 4ª geração. Eles não têm mais a aspereza de João Moreira Salles ou a austeridade de Olavo Setúbal. Eles são cosmopolitas, poliglotas e operam com a mentalidade do Vale do Silício. Para essa nova geração, o banco não é mais um prédio de granito, é uma plataforma. Eles estão focados em ESG, ambiental, social e governança. Mas não se engane, o ESG é o novo Instituto Moreira Salles. É a roupagem ética necessária para que o capital continue circulando sem resistência política. Eles financiam causas de sustentabilidade enquanto investem em setores que extraem recursos naturais, criando um equilíbrio de imagem perfeito. A rotina desses herdeiros é uma coreografia de poder discreto. Eles frequentam o Fórum Econômico Mundial em Davos, onde decidem o futuro da economia global, enquanto no Brasil financiam movimentos como Renova BR, que prepara uma nova safra de políticos alinhados com a visão de eficiência privada sobre o interesse público. Eles não precisam de um partido, eles criam os líderes de todos os partidos. O Itaú deixou de ser um banco para se tornar uma infraestrutura de Estado. A dinastia de Ferro agora mira o Open Banking e a moeda digital do Banco Central, Drex. Eles estão se posicionando para serem os custodiantes da sua identidade digital. O plano final não é apenas ter o seu dinheiro, mas ser o portal através do qual você acessa a realidade. A pergunta que ecoa é: uma nação pode ser verdadeiramente soberana quando seu destino está amarrado aos interesses de 3 famílias que nunca perdem? O império que começou com o açúcar em Cuba para Moses Taylor e com o café em Minas para João de Abreu, agora se alimenta de dados e juros. A dinastia de Ferro sobreviveu à monarquia, à república, a golpes e revoluções. O legado da dinastia de Ferro é o próprio Brasil, um país de potencial infinito, mas cujas chaves do cofre estão guardadas em um lugar onde o sol não bate, protegido por advogados, algoritmos e séculos de prudência impiedosa. Se você chegou até aqui, você faz parte de uma minoria. A maioria das pessoas consome apenas a superfície da realidade, aceitando as taxas, os juros e a invisibilidade do poder como se fossem leis da natureza. Mas agora, você viu as engrenagens. Você entendeu que a dinastia de Ferro não é apenas um banco, mas um sistema de arquitetura social que molda o seu futuro antes mesmo de você acordar.
O conhecimento é a única forma de proteção contra o extrativismo financeiro. Inscreva-te no Mapa do Poder. Ative as notificações. Nós não estamos aqui para te dar dicas de investimento rasas. Estamos aqui para dissecar as estruturas que controlam o capital e a geopolítica. Quem não entende o poder está condenado a ser servido por ele. Deixe o seu like. Ele não é apenas um número para nós. É a ferramenta que usamos para furar a bolha e levar essa verdade para mais brasileiros que ainda estão presos no labirinto das taxas invisíveis. A história do poder não termina aqui. O sistema tem outras faces, outros nomes e outros segredos que eles preferiam que ficassem enterrados. O próximo capítulo desta investigação já está aparecendo na sua tela agora. Clique nele. Vamos continuar descendo pela toca do coelho.